Olá, meus alunos! Olá, vocês, alunos Focus Concursos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática, mais uma aula para preparar você para gabaritar as questões da disciplina de informática na sua prova, ok? A gente sabe que essa disciplina ela tem vindo cada vez mais nos editais, né, aparecendo cada vez mais com mais tópicos e a cada prova aumentando a quantidade de questões, a cada prova, a cada concurso aumentando as dificuldades das questões. E claro, né, você sabe que para que você seja um aprovado, para que você veja o seu nome lá escrito no diário oficial, você tem que ir para a sua prova e gabaritar as questões de informática. Isso vai fazer a diferença. Por quê? Porque a maioria dos alunos, né, a maioria dos concurseiros, eles menosprezam essa disciplina. E ela é fundamental para a sua aprovação. Então você que não tem essa mentalidade, você que está estudando para gabaritar as questões, pode ter certeza que você está dando um passo largo para a sua aprovação, ok? E nesta aula de agora, a gente vai falar do tópico internet e intranet para o agente penitenciário de Roraima, né? Então você que está aí se preparando para esse concurso, você que está estudando para ser um agente penitenciário, né? Uma excelente oportunidade aí para você ser um servidor público, que você poderá continuar nesse cargo aí até a sua aposentadoria, mas ou talvez o que a maioria, né, da galera faz é passar num concurso como esse do AGPEM, né, de Roraima, e aí continuar estudando para outros concursos, né, para salários melhores, planos de carreiras melhores, né, não ser um agente estadual, ser um agente federal, né? Então você pode passar aí nesse concurso do AGPEM de Roraima, continuar estudando e passar no DPEM, né, no Departamento Penitenciário Nacional, né, e agora, claro, né, você vai ser um policial penal, né, então isso é muito importante, muda muito, né, a estrutura da carreira, tanto para o estadual quanto para o federal, é essa designação, né, de policial penal, ok? Então, para você que está estudando aí para o AGPEM, né, Agente Penitenciário de Roraima, vamos falar para você nessa aula sobre internet e intranet, que é um tópico do seu edital, né? E galera, é o seguinte, ó, esse tópico, ele não é muito difícil, tá? Então, internet, intranet não é um tópico difícil para a sua prova, mas é um tópico que pode pegar você de jeito, tá? Então, questões que parecem ser fáceis, de repente ela não é tão fácil assim. E outra coisa que eu falo sempre para os meus alunos, quando a esmola é demais, desconfia do santo, né? Então, quando a questão é muito fácil, lê de novo, veja se não tem uma pegadinha, veja se não tem uma coisa estranha ali que você não conhece, que você nunca viu nas minhas aulas. Então, questão muito fácil é para desconfiar, né? Normalmente aparece em um ou outro concurso uma questão um pouquinho mais fácil, né? Mas não é esse o padrão, tá? Então, você tome cuidado com questões muito fáceis. Bom, primeiro, definição de internet. Internet é a rede mundial de computadores. Então, o que acontece com a internet? É como se... Pensa da seguinte situação, você tem uma rede na empresa que você trabalha, né? Ou lá num órgão público qualquer, tem uma rede. É exatamente igual, só que numa dimensão muito grande, certo? E a internet, ela não é uma única rede. A internet são várias redes conectadas entre si, trocando informação. Ok? Então, a internet, você só pensa o seguinte, é uma grande rede de computadores, tá? E aí, nós temos que tomar alguns cuidados na interpretação, né, do contexto de internet. Internet, computadores e redes interligadas. Pronto e acabou, né? Essa interligação, ela pode ser feita via rádio, via satélite, de várias formas, tá? Por quê? Porque a internet, ela abrange cidades, estados, países, continentes, né? Uma rede de grande alcance. Outra coisa importante,
é que na internet a gente tem a possibilidade, né, vamos falar no modo normal, assim, num jeito popular, de postar, por exemplo, uma página web, certo? Então, o que a internet proporciona? Proporciona que você possa utilizar-se dela para, por exemplo, ter lá o seu site, ter serviços na internet, que a gente vai ver aqui na nossa aula de agora, tá? Então isso tudo é possível, ok? Muito bem. Palavras-chave aí para nossa prova, tá? Host, né? Isso sempre vai aparecer quando se tratar de internet. Por quê? Porque o que é um host? Host é o seguinte, todo e qualquer computador ou equipamento ou dispositivo que esteja conectado em qualquer rede, quer seja uma rede local, uma rede metropolitana ou uma rede mundial de computadores como a internet, é obrigatório ele ter um número IP, certo? Então o que é um host? O host é um computador, um dispositivo ou um equipamento conectado numa rede e que possua um número IP. Então lá na sua prova, o examinador ele vai fazer o seguinte, ó, ele não vai colocar no enunciado da questão assim, existem 2 computadores conectados ou 10 computadores conectados. Ele vai colocar o seguinte, existem 10 hosts conectados. E aí para você que não sabe o que é a palavra host, aí já vai dificultar o entendimento do enunciado da questão. Então host nada mais é que qualquer equipamento, dispositivo ou computador conectado numa rede e aí obrigatoriamente ele vai ter que ter um número IP, ok? Muito bem. Então, tá vendo aqui, ó? Coloquei aqui um desenho bem interessante, ó. Eu tenho desktop, eu tenho notebook, eu tenho servidores, né? Poderia ter aqui equipamentos smartphones conectados numa rede, todos eles serão um host, ok? Outra coisa importante, o modelo de internet, a arquitetura da comunicação na internet, ela é baseada no modelo cliente-servidor. Tá? Isso aqui também é outra coisa fundamental para a nossa prova. Sempre vai ser assim, cliente e servidor, tá? O padrão. Bom, aí o que acontece aqui? Servidor, né? Aqui eu coloquei no nosso desenho aqui, máquinas potentes, máquinas robustas. E normalmente é assim na internet, né? Você ter equipamentos de grande capacidade de armazenamento, de grande capacidade de processamento, porque os usuários demandam disso, né? De que quando você acessar uma página, quando você for comprar um produto na internet, e aquilo não seja demorado, que seja rápido, né? Então, os servidores são máquinas bem potentes. Mas, para ser um servidor, não há necessariamente de que seja uma máquina nesse porte. Tá? Um servidor, a definição de servidor é uma máquina que provê um serviço. Então, qualquer computador, né, numa pequena rede que ele está provendo um serviço, ele é o servidor daquela rede. Não precisa ser uma máquina mega power super potente. Tá? Mas num padrão vai ser isso quando se trata de internet, ok? Muito bem, esses servidores obrigatoriamente eles têm que ter números IPs fixos, certo? E aí nós temos o cliente. Aqui você tem que entender que o cliente não é o usuário, não é a pessoa que está aqui digitando, utilizando essa máquina. O cliente é a máquina, certo? Então esse cliente aqui, ele tem um número IP. Por que é a máquina? Porque tem um usuário utilizando essa máquina agora, de repente ele levanta e vem outro e senta ali e continua utilizando. O servidor vai saber que está mudando de pessoas aqui nesse momento? Não! Ele sabe que tem essa máquina aqui, que tem o endereço IP, que tem o endereço MAC, que está acessando os serviços dele. Tá? Então cuidado com essa ideia aqui de cliente e servidor. Tá? Outra coisa que é muito comum aqui de cair nessa ideia cliente-servidor é a ideia de download e upload, né? Então isso é muito fácil, todo mundo conhece, são palavras que a gente utiliza muito no nosso dia a dia, baixando arquivos, né? Que a gente fala que está fazendo download de um arquivo, mas às vezes o examinador coloca de um jeito lá na questão que você pode se embananar. Então lembre-se sempre, download, né, do servidor para o cliente, upload do cliente para o servidor, tá bom? Tranquilo? Então tá. Existe, pessoal, a possibilidade de uma mesma máquina ser cliente e servidor ao mesmo tempo, certo?
Isso pode acontecer quando, por exemplo, a gente utiliza aqueles programinhas de torrent, né, que usa o protocolo P2P, né, peer-to-peer, né? Esse é uma das possibilidades. Mas, de um modo geral, nas provas cai uma máquina cliente e outra servidor, tá certo? Então, cuidado com essa ideia aqui na nossa prova. Outra coisa importante, vamos falar um pouquinho aqui de equipamento. Roteador, tá? Então, ó, roteadores são equipamentos usados para fazer a comunicação entre diferentes redes de computadores. Então, na internet, quando essas diferentes redes estão se comunicando, elas estão utilizando roteadores, tá? Aí você vai falar assim, tá, professor, mas na minha casa eu tenho um modem ADSL e roteador. Sim, ele tem essa ideia de roteador, porque o roteador é um equipamento que escolhe uma melhor rota para o envio e recebimento dos pacotes. Só que quando a gente fala em roteador de redes de internet, é muito diferente na verdade, né? Não é um pouco diferente, é muito diferente. Então, quando se fala de redes, olha só, eu coloquei um desenho aqui, né, de um tipo entre os vários modelos que existem de roteadores, onde esses equipamentos são bem caros, né? São valores altos, dependendo do modelo, marca e tudo mais. E dentro deles existem softwares de gerenciamentos que os gerenciadores de TI, o pessoal de rede aí, ó, fazem inúmeras configurações aqui dentro desse roteador, diferente daquele que você tem aí na sua casa, que na maioria das vezes você chega, coloca lá, conecta na linha telefônica, coloca uma senha só, né, de proteção ali para que outras pessoas não usam sua wireless e pronto. Né? Existem configurações dentro daquele modem ADSL ali? Existe. Mas dificilmente você, usuário comum, vai mexer, por padrão fica daquele jeito e pronto, acabou, tá? No máximo, uma outra vez, sempre vai se trocar a senha, porque isso é recomendado, né? Senão alguém vai usar de graça a tua internet aí. Mas ao restante das configurações, pouco se vai mexer, tá? Aqui não, aqui a coisa já é bem diferente, tá bom? Muito bem. Nós falamos em número IP, quando eu falei ali em cliente, servidor, e eu falei ali que o host, obrigatoriamente, ele possui um número IP, né? Então aqui, ó, vou falar uma outra coisa importante que acontece quando se trata de internet, intranet, relacionada a número IP, porque eu falei para vocês que o host, obrigatoriamente, ele tem que ter um número IP, né? Obrigatório, não tem como uma máquina estar conectada numa rede local ou na internet sem número IP. Agora eu pergunto para você que está me assistindo, você colocou um número IP no seu notebook? Foi lá nas configurações de rede e colocou? Você colocou no seu smartphone um número IP? Não. Né? E raramente alguém fez isso, certo? No computador, talvez até um ou outro tenha colocado, mas no seu smartphone tenho certeza que não foi colocado. Mas se o seu smartphone conecta a internet na sua casa, ele tem que ter um número IP. E é aqui que entra uma informação relevante para a nossa prova, tá? Que nós temos, em se tratando de número IP, nós temos duas situações. Os números IPs podem ser colocados aí no seu computador, no seu dispositivo estaticamente, então nós temos um número IP estático, certo? E nós temos um número IP dinâmico, ok? Então o que acontece? Bem simplesinho aqui, uma explicação bem tranquila para você não errar na sua prova. O número IP estático é aquele que você, usuário, entra nas configurações de rede do seu dispositivo ou do seu computador e vai lá e coloca um número IP. Esse número IP, obviamente, tem que ser na faixa IP lá da sua rede, tá? Normalmente o pessoal coloca, né, 192.168.0.10.0.11, algum número assim, né? IPv4, né? Não estamos falando de IPv6, IPv4, que é o que vai padrão para a sua prova, ok? Então o número estático é isso. Só que o número estático ele tem um problema, né? Por quê? Quando você desliga o seu computador e liga novamente, aquele é o número do seu IP da sua máquina, do seu smartphone. Então, vamos dar um exemplo do smartphone. Se você colocar o número IP estático no seu smartphone, ele vai funcionar na sua casa perfeitamente. Mas se você sair da sua casa e for lá na área de alimentação de um shopping, onde exista lá uma Wi-Fi grátis, você não vai conseguir conectar. Por quê? Provavelmente o número IP que você colocou no seu smartphone é diferente daquele lá do shopping, tá? Então esse é um problema, ok? Beleza? Bom, e o número IP dinâmico? O número IP dinâmico é o que acontece normalmente com a maioria dos usuários. Você não coloca o número IP, mas alguém tem que colocar para você.
E quem é que coloca esse número IP dinâmico aí no seu computador, no seu notebook ou no seu smartphone? Um protocolo chamado DHCP, tá? Então, o DHCP, o que que ele faz? Cada vez que você liga o seu computador, ele atribui um número IP para sua máquina. Cada vez que você chega ao seu smartphone num local onde tem o wireless de graça, onde tem uma senha lá para você coloca o login e senha, então ele sabe que você quer acessar aquela rede, então o DHCP vai lá e coloca um número IP na faixa IP daquela rede. Então é por isso que você não entra nas configurações lá do seu smartphone e fica colocando número IP, porque o DHCP faz isso para você. Então para sua prova, você entenda isso. Principalmente se tratando de internet, né? Que hoje, na maioria dos lugares que você vai, você tem lá uma wireless de graça. É até um atrativo do comércio em geral, né, para que os usuários permaneçam mais tempo naquela loja ou porque você escolha determinada loja. Então você chega num restaurante tem Wi-Fi, você chega numa loja tem Wi-Fi, você vai lá no aeroporto tem Wi-Fi. Já pensou se toda vez que você estivesse num ambiente desse, você tivesse que descobrir o número IP daquele local, entrasse nas configurações do seu telefone e colocasse o número IP? Pá, seria ruim, né? Então DHCP, lembre-se desse nome, DHCP é quem atribui os números IPs para dispositivos, computadores ou equipamentos em qualquer lugar do mundo, ok? Muito bem, continuando aqui então. Site, né? Então site, pessoal, você já sabe, um conjunto de páginas web ou uma única página, uma homepage, certo? E essa página, esse site, ele fica disponível na internet, certo? É esse tipo de serviço que a gente usa na internet, de disponibilizar páginas web, elas são no formato de hipertexto. Tá? Então vocês lembrem-se disso, de hipertexto, todas as páginas web são em formato de hipertexto. As páginas web, elas são ligadas entre si, né, por uma coisa chamada hiperlink, tá? Então para que eu esteja numa página e possa acessar outra, né, eu vou ter essa ligação do hiperlink, tudo no formato de hipertexto, e tudo que eu tenho dentro dessa página, vídeos, som, imagens e o texto em si, ele é chamado de hipermídia, tá bom? Então cuidado com essa ideia. Bom, serviços, né? Quando nós falamos em internet, principalmente nos dias atuais, a gente tem bastante a ideia da utilização de serviços. E vocês sabem, né? Nós vivemos nesse momento, no momento de pandemia, onde as pessoas estão em isolamento social, em distanciamento social, a maioria das empresas estão trabalhando remotamente, né, em office home. Para você que vai fazer aí a prova do AGPEM de Roraima, inclua nessa ideia aí, né, o tal da videoconferência, né? Então, o que é a videoconferência? É a possibilidade, no momento de pandemia, de um preso, mesmo dentro lá do presídio, com todas as atribuições legais desse tipo de serviço, né, que você pode consultar isso na página da Justiça, justiça.gov.br, tem todas as leis que orientam esse tipo de serviço, né, de usar a videoconferência para fazer lá auditoria com o preso, de uma testemunha, oitiva de uma testemunha, certo? Então existe a regulamentação para isso e em momentos de pandemia isso está sendo utilizado muito mais. Isso pode inclusive ser um motivo aí da sua redação, né? Se você vai fazer qualquer concurso hoje da área policial, carreiras policiais, pode ser um motivo de tema de redação, videoconferência para interrogatório de preso, por exemplo. E isso facilita muito a vida, né? Porque diminui custos, em momentos de pandemia não expõe o preso à doença e muito menos às testemunhas e o advogado ou o juiz não expõe ele à Covid. Existe a parte da segurança do preso, existe a parte da segurança dos civis que vão estar envolvidos nessa logística de transferência dos presos e principalmente para a segurança do agente penitenciário, né, que não precisa fazer escolta, aquela coisa toda. O cara tá lá encarcerado, bota umas webcam lá, bota o juiz, bota lá o advogado, quem for que seja, e aí remotamente faz isso aí, tá? E aí outro serviço que nós temos,
serviços de e-mail, né, enviar e receber e-mail, serviços de EAD, educação à distância, que é uma outra coisa que tomou muita evidência agora nesse momento de pandemia, tá? E também o e-commerce, né, que cresceu muito agora, porque a maioria das lojas estão fechadas, né? Então, isso são serviços da nossa internet. Bom, domínio. Falando de internet, nós temos a ideia de domínio. O que é domínio? Domínio, pessoal, é o seguinte, ó, vamos botar aqui um site aqui, ó, www.focusconcursos.com.br. Então, ó, e aqui ainda teria, né, HTTPS, o protocolo, 2.//. Então, olha só, o que é o domínio aqui, ó? O HTTP é o protocolo, o www é o serviço, certo? Focus Concursos é o domínio. O que quer dizer domínio? Domínio é um site, um nome único e exclusivo na internet, certo? Que uma vez registrado, ninguém mais pode utilizar. Isso é domínio, certo? Então, por exemplo, esse nome Focus Concursos no Brasil está registrado. Então, ninguém mais pode utilizar. Pode até utilizar de modo pirataria, né, num servidor pirata desse tipo. Mas assim que a justiça ou o Focus Concursos descobrir, desce a marretada e faz tirar do ar, tá? Legalmente, no Brasil, ninguém pode utilizar esse nome Focus Domínio, porque esse domínio está registrado, ok? Muito bem. O que é o tipo, o .com, né, .com? É o tipo de domínio, ou seja, é um domínio comercial. E o BR, o país aonde ele foi registrado, ok? A internet, ela é uma WAN, certo? O que é essa WAN? O que quer dizer WAN? Todas as redes, em se tratando de sua abrangência, ela tem uma característica. O que é abrangência? É o tamanho da rede. Então nós temos PAN, LAN, MAN e WAN. A PAN é aquela rede doméstica do usuário, uma rede particular, onde eu na minha casa conecto meu smartphone, meu notebook e minha impressora. Então isso é uma PAN. Bom, trazendo para o lado comercial, né, uma indústria, uma escola, uma empresa, sei lá, qualquer situação que se caracterize como comercial, né, como uma empresa que tenha dois, porque para ser uma rede eu preciso ter mais de 2 ou mais computadores. Então aí passa a ser uma LAN, uma Local Area Network, beleza? Agora, quando eu interligo várias LANs dentro de um mesmo município, isso é uma MAN, uma Metropolitan Area Network, certo? Agora, quando essa minha conexão extrapola os limites do município e conecta países e continentes, isso é uma WAN, Wide Area Network. Qual o exemplo de WAN? Internet. Então, se cair lá na sua prova que a internet é uma WAN, certíssimo, tá bom? Não se esqueça disso. Bom, aí nós temos podemos deixar de falar isso aqui para vocês, alguns protocolos, e eu digo que esses aqui são os principais protocolos relacionados quando a gente fala em internet, de um modo geral, tá? O TCP/IP é padrão da rede, certo? A pilha de protocolos TCP/IP, a família de protocolos TCP/IP é padrão de todas as redes. Então, se aparecer na sua prova que os TCP/IP é o protocolo padrão da internet, tá certo. É a pilha de protocolos principais da internet, tá certo, tá? TCP/IP envolvida em todas as redes. E aí não importa se o computador é Linux, se é Windows, se tem iOS, não importa. Protocolos, eles são os mesmos em qualquer plataforma, tá bom? Bom, aí nós temos o HTTP e o HTTPS. HTTP e HTTPS, eles são protocolos de comunicação, tá? Às vezes cai essa palavra comunicação na prova, você coloca errado, porque você fala assim, tá, mas HTTPS, o professor falou que é protocolo de hipertexto, aquela coisa toda. Mas eles são protocolos de comunicação. Por que são protocolos de comunicação? Por causa disso aqui, ó. Você está na sua casa, você vai acessar aqui algum servidor, aqui você é o cliente, aqui é o servidor, e aí você vai acessar a página do Focus, por exemplo, certo? Então, ó, você vai acessar aqui o Firefox, por exemplo, e vai acessar a página do Focus, certo? O site do Focus, ele não vem inteiro aqui para sua casa. O seu computador não suportaria isso jamais. Então, digamos, né, que venha, por exemplo, vou dar aqui uma ideia lúdica, né, de como isso acontece, porque é assim que você vai entender para a sua prova. Digamos que vem uma imagem do site do Focus aqui para a sua tela do seu computador no seu Firefox. Quem é que traz isso para você? O HTTP, o protocolo de hipertexto. Então, por que ele é um protocolo de comunicação? Porque ele faz a comunicação aqui, ó, do cliente através do navegador com um servidor qualquer aí na internet, certo?
Isso é o protocolo, quem faz isso é o HTTP. E o HTTPS? O HTTPS faz essa mesma comunicação, mas de forma segura, tá? Esse forma segura, pessoal, esse aqui, ó, esse S, é um outro protocolo, né, o SSL, por exemplo. E o que acontece aqui com esse forma segura? E aí, cuidado com a sua prova, né? Quando você está acessando um site utilizando o HTTPS, isso é muito comum com bancos, e-mail, sites de e-commerce, tudo que você precisa pagar na internet aí vai utilizar esse protocolo HTTPS, certo? Isso é de uma forma segura, criptografada, mas ele não te garante uma segurança, por exemplo, de que você vai estar livre de hackers, que você vai estar livre de vírus. Não é isso. Tá? Quem vai te proteger de hackers e crackers? O firewall. Quem vai te proteger de vírus e outros malwares? O seu antivírus instalado e atualizado. O HTTP aqui, aliás, o HTTPS vai fazer com que essa conexão com o servidor, ele na hora que estiver trocando os pacotes, né, as informações, esses pacotes estarão criptografados. Por isso que quando você acessa o seu banco, tem que ser na forma HTTPS, ok? Outra coisa importante, né, outro protocolo aqui muito utilizado na internet, pode aparecer na sua prova, é o FTP. O FTP quer dizer File Transfer Protocol, ou seja, é um protocolo de transferência de arquivos. Um bom exemplo é, você recebe um e-mail, certo? E aí nesse e-mail vem lá um anexo, né? Isso aqui é para ser um clips, tá? Eu desenho bem pra caramba, então isso aqui é um clips. O que é o clips lá no seu e-mail? É um anexo. Se é um anexo, é um arquivo, né? Pode ser qualquer tipo de arquivo aqui, PDF, DocX, ODS, ODT, qualquer arquivo aí. Veja só, aqui, quando você quer fazer o download desse arquivo, que está lá num servidor da internet, por exemplo, o Gmail, para o computador aqui da sua casa, quem vai fazer a transferência desse arquivo é o protocolo FTP. Não é o HTTP, na maioria dos casos nos e-mails é o HTTPS. Não é o HTTPS que vai trazer esse arquivo para o HD da sua máquina. É o FTP. O HTTPS vai fazer com que você acesse o servidor e tenha acesso aos seus e-mails através do navegador, certo? Mas quem vai fazer a transferência dos arquivos, né, que porventura estejam anexo lá no seu e-mail, será o FTP, certo? Muito bem. Telnet e SSH. Esses dois protocolos são protocolos de acesso remoto, né? E tem tudo a ver com a internet, né? Por quê? Acesso remoto é eu, a partir da onde eu estou aqui, acessar qualquer computador em qualquer lugar do mundo, com a internet ativa, obviamente, e nesse computador poder fazer uma manutenção, poder instalar um programa, desinstalar um programa, poder desligar a máquina. A única coisa que eu não consigo é ligar o computador, né? Porque para poder fazer o acesso remoto, as duas máquinas têm que estar ligadas. Os principais protocolos que aparecem nas provas, Telnet e SSH. Por que aparecem esses dois? Porque o Telnet é um protocolo de acesso não seguro e o SSH é um protocolo de acesso remoto seguro, que também criptografa a transferência de arquivos, a conexão, certo? E por fim aqui, em se tratando de protocolos, a gente tem o DNS. O que o DNS faz? O DNS, ele converte domínio em número IP ou vice-versa, tá? Por quê? Se você quiser acessar o site do Focus Concursos nesse momento, né, você deveria digitar aí no seu navegador o número IP, né, do site do Focus lá no servidor que está hospedado. Só que você não vai conseguir gravar, né, aí esses milhões de sites que existem aí na internet, você não vai conseguir gravar o número IP desses sites. Então, para resolver isso, quando você digita lá no seu navegador www.focusconcursos.com.br, o DNS, antes de sair para a internet, ele converte esse domínio Focus Concursos no número IP respectivo e o seu navegador sai procurando pela internet o número IP desse site, tá? Então o DNS faz isso, converte domínio em número IP ou vice-versa, tranquilo? E para finalizar a nossa aula aqui, nós vamos falar um pouquinho de intranet, né? Intranet bem tranquila para a prova também, né? A definição de intranet, rede privada de uso exclusivo dos seus agentes. Essa é a definição. Existem umas exceções aí que a gente já vai falar, mas essa é a definição, tá bom? E o que você precisa saber para a sua prova?
Para se caracterizar uma intranet, é obrigatório a presença do servidor, certo? E por que é obrigatório? Porque aqui, ó, esses usuários aqui, ó, certo? Para utilizarem aqui o software aplicativo, por exemplo, que gerencia essa rede, eles precisarão estar cadastrados nesse servidor com login e senha. É obrigatório. Então, para ser uma intranet, é obrigado a presença de um servidor e os seus usuários serão cadastrados com login e senha, e esse login e senha terão níveis de acesso, né? Então, cada usuário cadastrado ele vai poder acessar determinada coisa lá. Tá? Outro usuário vai poder acessar um pouquinho mais e alguns usuários poderão acessar tudão. Tá? Então isso é uma intranet. Por que eu estou falando isso para vocês do servidor? Pô, olha, eu posso ter uma rede onde eu tenho alguns computadores e eu não tenho nenhum servidor. Como é que é o nome dessa rede aqui na abrangência? Ela é uma LAN, uma Local Area Network. Agora, isso aqui, ó, com o servidor, ela é uma LAN? É uma LAN. Também é uma Local Area Network. Mas como eu tenho aqui a presença do servidor, os usuários estão cadastrados nesse servidor, certo? E tem níveis de acesso aqui de cadastro, essa rede é protegida, aquela coisa toda, isso aqui é uma intranet, certo? Então qual é a definição que a gente tem que lembrar para a nossa prova? Toda intranet é uma LAN, mas nem toda LAN é uma intranet, certo? Pegou? Muito bem. Bom, eu falei para vocês que a intranet é uma rede privada de uso exclusivo dos seus agentes. Mas a intranet ela pode ser acessada de fora. Como a gente está vendo aqui, ó, esses camaradinhos aqui acessando a intranet ali. Isso é possível, claro, porque no início, quando se foram criadas as intranets, isso não acontecia. Só quem estava ali dentro dela é que podia acessar. Mas como a internet criou uma proporção gigantesca e se viu, né, as vantagens de pessoas de fora da intranet acessarem ela, então coube-se, então a tecnologia criou essa possibilidade. Esse acesso de fora se chama extranet, certo? E esses usuários de fora acessando a intranet, eles precisam também, na maioria dos casos, de um login e de uma senha. Tá? Então, isso é possível sim. Vou dar um exemplo aqui bem tranquilo. Por exemplo, não vou dar do DPEM não, vou dar um exemplo de Polícia Civil, por exemplo. Né? Você vai lá na Polícia Civil para fazer a sua identidade, certo? Então, você chega lá, faz o protocolo, aquela coisa toda, e aí a pessoa que te fez esse seu cadastro te dá um login e uma senha para que você acompanhe o processo de emissão da sua identidade. Então você na sua casa, você vai conseguir entrar na intranet da Polícia Civil, nos servidores da Polícia Civil e acompanhar o processo de confecção da sua identidade. Mas você só consegue fazer isso, né? Você consegue, por exemplo, da sua casa com aquele login e senha, vasculhar a vida de preso, vasculhar a vida do delegado, ver quais investigações estão em curso? De maneira alguma. Então, entenderam? Facilitou a vida do usuário, facilitou a vida dos agentes, né, dos servidores que estão lá providenciando a identidade, porque daí você não fica ligando o tempo todo lá para perguntar se está pronta, não fica o tempo todo indo lá para ver se está pronta. Da sua casa, do seu smartphone, você acompanha. Então, por isso que a intranet, ela criou essa possibilidade de se acessar ela de fora, porque facilitou muito a vida do cidadão, né, e de quem trabalha nos órgãos públicos, tá bom? Isso se chama extranet e tem também restrições. Em alguns casos, em algumas empresas, em alguns órgãos públicos, existem alguns níveis que você pode acessar até mesmo sem login e senha, mas é bem restrito isso, tá bom? Última informação importante aqui para a nossa prova relacionada à intranet. Todos os protocolos, sem exceções, e todos os serviços, sem exceções, né, que são utilizados na internet, eu posso utilizar na intranet. Então, todos os protocolos, HTTP, HTTPS, FTP, TCP/IP, tudo que eu utilizo na internet, eu posso utilizar na intranet sem nenhuma exceção, tá? Outra coisa eu não preciso de acesso à internet para que a minha intranet funcione, ok? Se eu não tenho acesso à internet por algum motivo, né, caiu lá, sei lá, a rede, alguma coisa assim, tudo que está aqui dentro, ó, vai continuar funcionando normalmente.
É claro, né, que eu não vou conseguir, por exemplo, mandar um e-mail para alguém ou coisa, deixar acessar o Google, aquela coisa toda. Mas o software aplicativo da intranet, uma rede social que tenha sido criada dentro da intranet, um gerenciador de e-mail que talvez tenha sido criado dentro da intranet, tudo isso vai estar funcionando, tá? Então, não é obrigatória a presença de uma conexão com a internet para que a intranet funcione. Alguns serviços ficarão prejudicados, mas não vai parar no seu total, tá bom? Entenderam? Então, para você, né, que vai fazer aí a prova, né, do AGPEN aí de Roraima, quer ser um agente penitenciário aí em Roraima, né, muitas dicas e dicas fundamentais relacionadas à internet e intranet, tá bom? No mais, uma boa prova para você, né, um bom concurso, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.